Bom dia, meu nome é Esther. Hoje eu estou aqui com o meu convidado venezuelano e ele vai falar o nome dele e vai explicar um pouquinho como foi, né, um contexto bilíngue e para ele aqui no Brasil. Eu vou começar com ele, né? Bom dia. Bom dia, gente. Eu me chamo Gabriel. Estou aqui há 5 anos, mais ou menos. E para mim o contexto de me acostumar à língua portuguesa foi um pouco difícil, porque no espanhol a gente tem as mesmas palavras que vocês têm no português, 80% mais ou menos das palavras, mas com significado totalmente distinto. Então, essa foi a principal dificuldade que eu achei nas duas línguas. Porque uma palavra que para a gente significa uma coisa, para vocês significa outra totalmente distinta. Às vezes até termina sendo palavras normais para a gente e palavrões para vocês. Foi mais ou menos difícil me acostumar a isso. Porque o cérebro ele fica tentando se acostumar a uma palavra que para você tem um significado distinto. Então as duas línguas estão muito próximas e isso seria a principal dificuldade que tem para aprender português quando você fala espanhol. Sim, mas o Gabriel, como você se sente quando chegar aqui no Brasil as pessoas falando? Você tinha achando que eles falam muito rápido? Bom, essa também seria outra dificuldade, a rapidez com a qual vocês falam. A rapidez e o sotaque. A terminação das palavras, não dá para entender muita coisa. Então, essa seria a principal dificuldade, a rapidez com a qual vocês falam, o som das palavras, que não tem a mesma terminação do som, a gente tem outro sotaque distinto, e quando eu cheguei para cá não entendia nada, quase nada, ou seja, era como se estivessem falando qualquer coisa para mim, na verdade. Poderiam até falar pausado, mas eu não entenderia, porque o contexto do que vocês estavam falando eu não ia entender completamente. Poderia entender ao final o que vocês queriam dizer, mas palavra por palavra era muito difícil. Mas, Gabriel, na hora que você estava aprendendo essa língua, foi uma segunda língua para você ou você já falou outra língua? Sim, foi a minha segunda língua. Na verdade, eu estava tentando aprender francês, mas não deu para terminar o curso de francês. Entendi. E foi minha segunda língua e foi difícil aprender, porque não tinha muitos amigos Mas, em Roraima, onde eu morava. mas você aprender a língua com rapidez para conseguir conviver ou você aprender porque você era obrigado, né, a aprender a língua quando chegava? Você chegou com família, como é? Bom, eu cheguei com minha família, então eles mais ou menos traduziam para mim a maioria das coisas que tentavam falar para mim. E bom, a obrigatoriedade a gente sempre tem. Para morar em um novo país a gente tem que aprender a língua, não dá para morar em um país sem aprender a língua. Mas eu gostei no final, é muito legal se comunicar com outras pessoas em outra língua, é muito legal entender o que as pessoas estão falando. Não é tão simples assim como muitas pessoas acreditam. Nossa, é que são línguas parecidas, então é facilidade para vocês entender que vocês falam espanhol, é facilidade para vocês entender o português. E não é assim, porque se fosse assim, não seriam duas línguas distintas. Entendi. Mas na sua casa você fala espanhol ou português? Gente, não dá para falar português, porque a gente já é acostumado a falar espanhol. A gente, nas discussões, a gente vai discutir, ainda que esteja em um contexto do Brasil, se a gente está em família e a gente tem que falar alguma coisa rápida ou chamar a atenção rápido, vai ser em espanhol, porque é mais fácil para o outro compreender. Entendi, mas em casa vocês... Em casa não falamos português. Alguma que outra palavra vai sair porque já é o contexto, a gente está acostumado. Isso, um pouquinho misturado, né? Misturar um pouquinho. Você mistura um pouco. Porque
quando a gente fala essas línguas assim, então a gente às vezes acabando incluir outras palavras que de outra língua dentro de outra língua. Então, Gabriel, eu fiquei muito feliz, né? Você passar essas informações para mim, né? E aí para a turma também que vai, a minha professora também que vai ouvir, né? Ver esse vídeo e ela vai gostar, né? Eu fiquei muito feliz que você está aqui comigo, passando algumas informações e eu só agradeço mesmo, viu? Eu também agradeço e tchau, tchau. Tchau.